Seguindo, vamos trabalhar com a tabulação. Primeira coisa que você vai precisar fazer é vir aqui em exibir e marcar régua para que ele possa mostrar a régua aqui, né, dentro da sua página. Excelente. Depois, nós podemos criar um ponto de tabulação, uma marcação na tabulação aqui, que basta você posicionar o mouse sobre a régua. Eu vou fazer aqui sobre 9, que significa 9 centímetros da parte válida, ou seja, da parte aonde são aceitos, né, textos aqui. Então, começa do 0, porque ele começa a contar a partir da margem, e aqui então vai até 9. Beleza. 9 por quê? Porque já está um pouco depois do centro, então eu vou colocar o conteúdo a partir do 9 para frente. Vou posicionar o mouse sobre o 9 e vou dar um clique. Beleza. Ali ele não marcou não. Tem que ser bem aqui na parte inferior. Pronto, agora sim. Tem que ser bem rente, tá, joia? Bem na parte inferior. Quando ele colocar um Lzinho, uma marcação aqui, ó, significa que você tem um ponto, uma parada de tabulação ali. Isso significa que se eu pressiono agora, né, clico no final do texto data e pressiono a tecla Tab, a tabulação vai chegar até aquele local. Perfeito. Então aqui, em vez de data, eu vou colocar data da apuração. Pronto. Ok. 2 pontos. Vou dar Enter para que ele possa descer. Aqui eu vou colocar data da entrega, 2 pontos. Tab novamente para que ele venha na mesma direção aqui. O meu marcador está lá, ó. Enquanto ele estiver lá, a tabulação vai respeitar ele. E aqui, período da apuração. 2 pontos. Maravilha. Então, eu tenho aqui já a estrutura do meu relatório montada, né? Posso inserir uma data qualquer. Vamos colocar aqui, por exemplo, 12/10 de 2018, ok? Data da entrega. Vamos colocar antes, né? Para não ficar uma coisa esquisita. Mas porque esse relatório foi solicitado 12/6 de 2018. E eu concluí esse relatório 12/8 de 2018. E a data da apuração, né, onde eu apurei esses dados, foram 11/8 de 2018. Ou poderia ser aqui também uma data, né, de 11/8 de 2018 a tanto. Então, poderia ser vários dias. E esse período da apuração, que é, no caso aqui, vamos colocar semestral. Pronto. E aí? Eu digitei semestral e ele desceu. Eu não queria dessa forma. Neste caso, eu posso aumentar um pouquinho as minhas margens para que o texto caiba dentro dessas áreas. Para isso, vamos fazer o seguinte. Vem aqui dentro da opção do Layout, Margens, Margem personalizada. Né? Vamos aumentar? Não, vamos diminuir. De 3, vamos colocar 2, tanto na esquerda quanto na direita. E dá Enter. Ó. Perfeito. Então, ele diminuiu aqui para 2 e 2. E eu consigo, então, fazer com que esse texto caiba aí. Vou selecionar esses dados, que foi a data. Vou clicar aqui no pincel de formatação e vou aplicar nos demais. Pronto. Ó. Uma coisa interessante que eu acabei fazendo e não expliquei. Quando você copia uma formatação, clica uma única vez e aplica, o que acontece? Ó, ele só aplica uma vez. Neste caso, eu teria que aplicar várias vezes. Então, eu posso selecionar um conteúdo, dar um duplo clique em pincel de formatação, e aí significa que ele vai estar continuando com o meu pincel. Eu posso selecionar vários objetos que ele vai estar aplicando para mim. E aí eu quero sair do pincel. Eu clico aqui novamente e pronto, eu saio do pincel. Lembrando que aqui é interessante que você dê sempre um espaço depois do ponto, para evitar esse tipo de erro, e está criado então este nosso cabeçalho do relatório de vendas. Maravilha! Né? Logo abaixo dele aqui eu coloquei uma tabela e um gráfico, não coloquei texto, mas poderia colocar um texto explicando alguma coisa. Vou pressionar Enter 2 vezes para dar um espaçamento maior. Se eu for seguir essa tabela, ela tem 3 colunas e 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então é fácil de montar uma estrutura de tabela como essa. Né? Eu venho aqui em Inserir, Tabela, posso fazer por aqui mesmo, ó, 3 colunas, 1, 2, 3, 4, 5 linhas e dou um clique. Maravilha, então eu tenho já a minha tabela criada. Esta tabela, ela tem as linhas um pouco mais espessas, então eu consigo aqui nesse marcador no canto direito inferior dela, clicar, segurar e arrastar para baixo, para aumentar um pouco a altura dessas linhas. Perfeito. O que eu tenho nesta tabela também são cabeçalhos aqui acima, produtos, quantidade de saída e data da saída. Eu poderia ter um cabeçalho, acho interessante ali, eu não tenho ele. Eu vou criar na próxima aula uma linha extra para que nós possamos fazer um cabeçalho mesclado aqui na parte superior.